Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa próxima live com a Tatiana Caldas, maravilhosa terapeuta ocupacional que eu admiro muito. Já fizemos algumas parcerias com ela no Neuropsi e estou esperando ela enviar o convite, o pedido para participar da live, ela e a doutora Nathalie. E eu queria dar uma notícia para vocês em primeira mão. A Vetor e a Junte se juntaram a nós no Integra, Congresso Brasileiro de Reabilitação e Inclusão. Então a gente vai contar com o apoio, a parceria e o patrocínio dessa empresa, Vetor e Junte, que valoriza tanto o conhecimento neuropsicológico, tanto a área da saúde e da educação, né? E aí está mais uma prova. Então, se você ainda não se inscreveu no congresso, se inscreva, porque se a Vetor e a Junte estão juntos, é porque elas acreditam, é porque é um evento de qualidade. E vamos lá, Tati, pede para participar, eu vi que a Tati já está aqui. A Nathalie também. E eu vou deixar aqui fixo o tema da nossa live. Terapia de orientação à realidade. Que é uma terapia muito usada. Oi, Nathalie! Bom dia! Boa tarde! Bem-vinda! Tudo bom, amor? Integra. Fala aí, Nath, enquanto eu vou escrevendo. Então a gente vai ter uma live hoje dando sequência aos convidados que vão estar presentes no Congresso Integra, no Congresso Brasileiro Integra de Inclusão e Reabilitação. E a gente vai receber hoje a Tatiana Caldas, que é uma terapeuta ocupacional. E ela já está entrando, amor? Maravilhosa, ela está entrando. Eu recebi agora uma mensagem dizendo que ela não estava conseguindo participar, mas por alguma questão aqui do Insta. Link na bio. Então, deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui, agora foi. Agora ela vai. Vem. Agora ela está entrando. Agora foi. Agora foi. Boa tarde já, né? Boa tarde, querida. Bem-vinda. Vocês me ouvem bem? Uhum. Muito bem. Tudo certo. Tudo certo. Tudo maravilhoso. Muito bem. E eu queria novamente, aqui agora com as três, agradecer o patrocínio da Vetor e da Junte no Integra, Congresso Brasileiro de Reabilitação e Inclusão, assim como o patrocínio da Inclua, @inclua com K. Então, no Instagram, siga os nossos patrocinadores e vamos lá! Vamos começar começando, eu queria que a Tati começasse a falar um pouquinho de reabilitação, assim, a terapia de orientação à realidade, que eu adoro, que eu vejo muitos resultados nos meus pacientes, a gente usa muitas vezes em que casos? Pensando assim no contexto geral da reabilitação. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. E além de uma honra, uma alegria, né? Sempre um clima tão bom. Acho essa iniciativa do Congresso que vocês têm feito de despertar o interesse na reabilitação dentro da neuropsicologia, ainda muito centrada na avaliação, é tão importante. Sem contar a interprofissionalidade. Então, eu queria só dizer que eu estou muito feliz de estar aqui novamente junto com vocês. Eu uso muito a terapia de orientação para a realidade na clientela que eu atuo, né? Eu atuo com idosos, com comprometimento cognitivo leve, com doenças neurodegenerativas na sua grande maioria. Então, a clientela principal para a terapia de orientação para a realidade são pessoas que têm algum tipo de deficiência cognitiva, né? Seja apenas por um comprometimento cognitivo ou, de fato, por uma doença neurodegenerativa, Alzheimer, a mais conhecida de todas, né? Mas é um tipo de intervenção psicossocial que a gente realiza
nas diferentes fases da doença, em diferentes tipos de doenças que acometem o cérebro, né? Desde lesão encefálica adquirida até também as doenças neurodegenerativas. Então, na verdade, ela tem uma ampla atuação, um amplo escopo. E uma coisa que é importante dizer é que a gente não usa só nas fases iniciais. É uma técnica que, inclusive, nós utilizamos nas fases mais moderadas e avançadas das doenças neurodegenerativas, né, como o Alzheimer. E a gente não usa só para o paciente. A gente usa junto ao cuidador. Na verdade, ela só é eficaz, de fato, quando a gente tem o cuidador e a família como parceiros de intervenção. E a gente intervém muito no ambiente físico mesmo, né? Através das pistas. A gente vai poder falar um pouquinho no decorrer da live. Mas é uma ampla atuação e a gente usa muito no dia a dia da reabilitação. Eu queria fortalecer aqui o convite rapidinho. A doutora Eliane Mioto vai falar sobre a reabilitação, sobre o processo de reabilitação na CCL, né? Primeiro na demência subjetiva, no comprometimento subjetivo, né? É declínio cognitivo subjetivo. Exatamente, declínio cognitivo subjetivo. Isso. No declínio cognitivo leve e nas demências. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando um dos temas que ela vai abordar e esmiuçando com a Tati, que trabalha tanto com essa técnica de terapia de orientação à realidade. Eu adoro e eu gostaria de aprofundar. Por isso que eu te chamei. Diga, Nath. A palestra diz... Pode falar, desculpa. Perdão. Quer falar? Não, eu ia dizer que é exatamente sobre isso, né? O declínio cognitivo subjetivo, para quem está, né, ouvindo e talvez não atue na área, é aquele idoso que ele percebe que o desempenho cognitivo está aquém do que estava, então é um esquecimento, é uma falta de atenção que preocupa ele, mas que as outras pessoas podem até nem perceber, podem achar que ele segue igual. E não necessariamente a gente vai encontrar essa dificuldade cognitiva numa avaliação, talvez até a Nathalie possa esmiuçar mais. Mas é uma situação, um declínio que a gente precisa cuidar, que a gente precisa reabilitar, né? Que a gente precisa estimular para ter um bom prognóstico, para que isso não vire de fato, né? Não é que não vire, né? Mas que a gente possa aumentar a reserva dele caso isso venha se tornar um prejuízo lá para frente. Então, a gente vai desde o declínio cognitivo subjetivo, que não é uma doença, passando aí o comprometimento cognitivo leve, que você mencionou na palestra, aí assim a gente já percebe através dos testes cognitivos que de fato a preocupação dele é pertinente, há uma dificuldade que a gente consegue localizar na avaliação, na testagem, mas que não traz ainda uma dificuldade grande no dia a dia da pessoa. Né? Ele é uma pessoa que continua trabalhando, que continua fazendo suas atividades normais, sem um grande prejuízo na funcionalidade. Né? E também vai até as neurodegenerativas, como o Alzheimer. Então, a palestra da Eliane é exatamente pegando toda essa ampla atuação da terapia de orientação para a realidade. Inclusive, uma profissional maravilhosa, referência. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Ela vai falar sobre várias técnicas, vários tipos de intervenção. Vai ser perdido. Pensando vai ser perdido. Vai ser perdido. O que eu ia perguntar, eu que não trabalho, né, diretamente com a reabilitação, como que é essa terapia de orientação até não consigo falar o nome de cor, a realidade. Terapia de orientação para a realidade. Isso. Na verdade, é uma das várias estratégias, né, de reabilitação que a gente tem. É uma abordagem psicossocial. O objetivo é a gente melhorar, né, a orientação do paciente. A gente deixar ele mais orientado em relação ao espaço, em relação ao tempo e algumas abordagens também em relação à pessoa. Na literatura não é sempre que a gente encontra. O foco principal é a orientação no tempo e a orientação no espaço. Mas a gente também encontra algumas abordagens na orientação à pessoa, né? Então, é uma estratégia de reabilitação, tá? Para melhorar a orientação. E aí tem vários benefícios que a gente pode detalhar aqui. Mas é muito comum a gente ter o prejuízo dessas funções mentais nas doenças neurodegenerativas.
né? Então é aquele idoso que começa a se perder nos lugares, que passa a não saber exatamente, fazer o mesmo trajeto, caminhos que ele conhecidos, né? Ia para a padaria, ia para o trabalho, começa a se perder, ou começa em fases mais avançadas até a não reconhecer mais em que cômodo da casa ele está. Né? Não sabe direito para que lado fica a cozinha, para que lado fica o quarto, né? Isso é um pouco dessa orientação espacial, dele perceber o ambiente que ele está, mas não só o ambiente. Qual é a cidade que ele mora, qual é o estado, qual é o país, né? Aonde que nós estamos no mundo, né? E a orientação no tempo, claro, é saber a data, o mês, o ano, em que época que a gente está, que dia da semana que é hoje, que hora do dia agora, né? Deve ser perto da hora do almoço, deve ser à noite. Isso é muito comum das doenças neurodegenerativas. O idoso achar que está de tarde, quando ainda é de manhã, ele não tem muito essa noção do tempo. E normalmente, imagina o sofrimento que é se a gente for se colocar no lugar do paciente, né? Tem até muitos filmes bons que retratam isso. É de um sofrimento muito grande, costuma causar uma agitação muito grande nas pessoas que estão com essa desorientação, né? E isso traz um estresse e uma sobrecarga gigante também para o cuidador, para manejar. E essa desorientação pode levar a uma alteração no comportamento, uma agitação, né? Agora, acho que é importante dizer, que eu não comentei, que em alguns casos agudos, né, como delírio, por exemplo, né, que tem uma alteração ali por conta de uma situação de infecção, por exemplo, como uma infecção urinária, uma infecção respiratória, o idoso pode apresentar aquele estado confusional, né? E aí ele perde a noção do tempo, ele perde a noção do espaço por uma questão da infecção. Então é algo transitório, tá? Mas que a gente também faz a terapia de orientação para a realidade no espaço de internamento hospitalar, numa UTI, no paciente que está internado há muito tempo, que perde essa orientação no tempo. Então, eu puxo muito a sardinha para o meu lado, de falar do idoso com demência, porque, né, é meu xodó, mas a gente usa a terapia de orientação para a realidade no ambiente da UTI, das enfermarias hospitalares, com diversos pacientes, tá? Só para a atuação é ainda maior, né, quando a gente... E eu fiquei imaginando, né, quando você falou dos benefícios, principalmente para os pacientes com transtorno cognitivo leve ou maior, o quanto que isso melhora na funcionalidade e na diminuição da sobrecarga do cuidador, né? Porque às vezes o foco de intervenção eu vejo, pelo menos eu que estou na avaliação, e eu entro muito em contato com os familiares, eu vejo o quanto que às vezes a gente tem que olhar a intervenção e cuidado para o familiar. Porque ele normalmente ele fica doente, sai doente e perde muita qualidade de vida. Então, às vezes, quando a gente olha o paciente, a gente tem que olhar o paciente e o cuidador, né? Perfeito, Nath. E a gente, assim, ouso dizer que esse tipo de estratégia, ele só é eficaz se você tiver o cuidador como parceiro, orientado e colaborando junto com a aplicação das estratégias. Porque dentro dessa terapia de orientação para a realidade, a gente precisa de frequência, de repetição. Na verdade, para a neuroplasticidade como um todo, né? A gente precisa de repetição, de intensidade, de frequência, todos aqueles princípios da neuroplasticidade que a gente atua. Mas a atuação, a terapia de orientação para a realidade, ela só será eficaz se ela só existe se ela for repetida várias e várias vezes. E para a gente conseguir essa frequência adequada, a gente precisa ter a família e o cuidador orientado, colaborando na aplicação das estratégias. E é, sim, extremamente importante para aliviar a sobrecarga dele, porque, em geral, quem está desorientado agita, né? Então, quem está desorientado pode agitar, inclusive desencadear até uma agressividade. Então, a gente usa dessa estratégia até como uma forma preventiva. A gente pode pensar, por exemplo, eu atendo idosos com demência, inclusive, que estão completamente orientados no tempo e espaço, função mental preservada, mas em todas as sessões a gente realiza a estratégia de orientação para a realidade para manter aquela habilidade
pelo maior tempo possível, com a melhor qualidade possível. Então, a gente atua de forma preventiva também, otimizando as habilidades que estão preservadas, né, e que são importantes para aquela pessoa. E em casos mais avançados, a gente já tem uma abordagem, numa fase mais moderada, avançada, a gente já usa essa estratégia não para manter a habilidade ou para otimizar, por exemplo, ou até para melhorar em vários casos, né? A gente já usa lá na frente para prevenir agravo, para prevenir agitação, né? Para prevenir delírio. Paciente desorientado tem um risco maior de entrar nesse delírio crônico, né? Nesse estado confusional crônico. Então, a gente utiliza muito com diferentes clientelas e em diferentes estágios da doença. A gente só vai aprumando o objetivo que a gente quer, né? Com essa estratégia. Mas ela é bem eficaz. O que eu acho mais mágico nela realmente é como organiza comportamento. É muito, muito importante. E, né, um paciente mais orientado sabe que, de fato, naquele dia ele vai ter terapia, né? Então, né, no tempo, por exemplo, né? Que dia Perfeito. da semana é, quais são as atividades daquele dia. Isso. Tati, e sobre isso, sobre essa organização no tempo, eu queria que você selecionasse uma estratégia e contasse pra gente como é que ela evolui ao longo do curso da doença. Por exemplo, numa primeira fase, como é que você trabalha, por exemplo, com a questão do calendário e como que ela vai evoluindo ao longo? Perfeito. Vamos pensar um pouco na palestra, então, começando com o declínio cognitivo subjetivo. É muito ruim a gente condicionar uma pessoa a um diagnóstico, né? Mas como eu não vou fazer um estudo de caso aqui de contar como é cada pessoa, a gente não vai ter esse tempo. Vamos pensando no contínuo da doença, né? Numa evolução aí, numa progressão. Então, no declínio cognitivo subjetivo, é aquela idosa que chega aqui muito preocupada, muito ansiosa, achando que está esquecida, esquecendo compromissos, se atrapalhando, confunde as datas, né? Então, a gente usa muito a estratégia de fazer por repetição. Na verdade, gente, a primeira coisa nessa fase é a gente despertar a consciência e o insight da pessoa da importância dessa função mental. Porque é muito comum, principalmente depois que o idoso se aposenta, achar que não precisa mais se preocupar com a data. Né? E aqui eu estou focando na orientação no tempo. Eu tô lembrando, então, eu acho que tô lembrando de mim na pandemia. Completamente orientada. Você já ficou internada em hospital? Oi, perdão. Você já ficou internada em hospital? Não, graças a Deus. Nossa, eu fiquei 2 dias na UTI. É completamente... O ambiente te desorganiza completamente. Você perde totalmente a noção do tempo. Né? E a claridade, não tem rotina, nada. Ai, desculpa então, não interromper, que eu nada, é para interromper mesmo, viu, gente? Eu me vi na pandemia. Eu funciono mais nesse laicaque confuso. Como é que acontece? A pessoa sente muito essa ou está muito angustiada e ansiosa com essa desorganização, da desorientação, seja porque está se perdendo, não está reconhecendo os caminhos, seja porque não lembra da data, porque perde compromissos. E claro que aí a gente mistura funções mentais, né? Vocês vão perceber que a gente não consegue trabalhar só orientação no tempo sem pensar em memória prospectiva, né? Quando a gente fala do perde compromisso, a gente está envolvendo aí função executiva, memória prospectiva, várias funções, né? Vamos tentar focar na orientação no tempo e no espaço. Então, tem esse paciente de declínio cognitivo subjetivo que, em geral, é muito preocupado com isso e se atrapalha por essa ansiedade, né? E aí, às vezes, a parceria junto com o psicólogo no manejo dessa ansiedade é extremamente importante nesse início de quadro. Ou é aquele paciente que se aposentou, aquele idoso que se aposentou e não está mais preocupado com o tempo. Acho que isso não é mais importante. Então, nessa fase inicial, a gente primeiro tem que tentar organizar um pouco as emoções e organizar um pouco essa autoconsciência, esse insight de que aquilo é uma função que ele precisa se preocupar em saber, que é esperado que ele saiba, e que a gente tem estratégias no dia a dia, como o uso do calendário,
que a gente precisa passar a usar. Uso do calendário, de agenda, de lembretes. Lembrando que aqui a gente também encontra pessoas que ainda estão trabalhando, tá? E aí a gente, nessa fase, o que eu uso muito, sempre, uso do calendário. A gente fala muito, olha, não adianta aquela olhadinha rápida no celular para ver a data de hoje, não, tá? Aquilo dali não é suficiente para armazenamento, para consolidação de memória. Então, o bom é aquele calendário mesmo, que puxa papel, que a gente marca um X, que a data que passou, que a gente dá a devida atenção e o foco para armazenar, para a informação poder entrar, né? E aí a gente usa muito associado à medicação, associado ao horário de refeições. É aquele, o dia começou, vamos ver qual é a data de hoje, quais são os compromissos na agenda ou tarefas que você precisa fazer na sua casa que estão previstas, tá? E aí, em geral, a gente indica que mais tarde, passadas algumas horas, o cuidador familiar tente fazer a evocação para ver se ele consegue lembrar a data que ele armazenou antes. E ao encerramento, se ele faz lá o cheque dos compromissos que foram cumpridos. Então, essa evocação, qual foi a data de hoje ao final do dia, o que é que foi realizado. Então, vamos agora prever o que é que tem para amanhã, para que a gente possa se organizar a tempo. Também é algo que a gente usa nessas fases mais iniciais. Usamos tanto esse calendário quanto o uso da agenda do dia, como checklists semanais ou mensais, depende muito da pessoa, dos compromissos e como que aquela rotina daquela pessoa acontece. E aí a gente vai adaptando para a necessidade. Mas, em geral, nessa fase inicial, calendários, agendas, checklists e despertadores, lembrando ali os compromissos, né? Então, tocando algum despertador para lembrar que está chegando uma hora do compromisso. Eu uso muito a agenda Google nesse início, que eles ainda são idosos, né? Muito, com muitas atividades, uso o calendário e uso muito o checklist também, assim. Então, a gente, você vai perceber que na terapia de orientação para a realidade, a gente usa muito pistas e adequações no ambiente para em parceria. É uma intervenção muito componente, né? A gente nunca usa só a toy, então a gente usa muito diferentes estratégias em parceria. Então, sempre pistas visuais, adaptações no ambiente, a gente usa em paralelo, né? Concomitantemente. E aí, à medida que. Vamos interrompendo, viu? Qualquer coisa. Eu falo muito. Eu queria dizer uma coisa que também, né, a gente mescla sempre, né? Em toda a reabilitação, estratégias, né? Então, usa TOR, mas daí para fixar melhor as estratégias mnemônicas para orientação, a gente também usa o espaçamento de pistas, né? Então, com o familiar, ele vai numa fase um pouquinho mais avançada. Dicas semânticas. Né? Pistas semânticas, aprendizagem sem erro, quer dizer, primeiro você terapia explica, de validação. Tudo junto e misturado, né? Faz ele ver, depois ele vê você fazendo, depois você faz com ele, depois ele faz sozinho, depois você vai passando um tempo em que ele faz sozinho. Então é isso, é tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Vai abordar no congresso. Agora, tendo o cuidador sempre como parceiro nessas estratégias, né? Isso é muito importante, porque senão você não consegue a frequência necessária, a não ser que seja um paciente muito engajado, né? Aqueles pacientes mais metódicos, mais engajados, aí a gente consegue. Acho que é importante falar também que nessa fase, o maior foco da gente é recuperar a função. Se ela estiver prejudicada, então a gente quer melhorar. A gente quer recuperar mesmo. Então, o foco é treinamento para melhora, tá? E, claro, isso precisa fazer sentido na funcionalidade do paciente, né? Então, a gente não vai ali só... tem que estar vinculado a uma meta funcional do dia a dia, do cotidiano. E talvez, então, eu quero... Pode falar. E talvez também fazer sentido para a família, né? Para ela também engajar. Porque, às vezes, o paciente está engajado, mas a família não engaja... Porque entende, não, isso não é problema meu, é ele que tem que reabilitar, ele que tem que trabalhar isso, ele que está perdendo, não tem nada a ver com isso, né? Então, dependendo quem é esse cuidador, às vezes é importante ele também fazer sentido também para ele também engajar, né? Que também vai ser um benefício para ele, né?
E é nessa perspectiva, Nath, da mais de reabilitação neuropsicológica, porque vem muita. No início, a neuropsicologia era muito cognitivista, do treino cognitivo, da melhora da função, da gente avaliar ali no teste a melhora do score. Aqui, a gente está mais no perfil da reabilitação neuropsicológica. Então, é essa meta funcional. Eu quero melhorar a minha orientação no tempo, porque eu preciso saber o dia que é o meu dia de buscar meus netos na escola. Né? Então, não é só melhorar porque se espera dele que melhore. Claro que a gente diz isso também, né? Mas é vinculando a funcionalidade, vinculando ao que é relevante para aquele paciente, para aquela família. E com o objetivo de melhora funcional e de recuperação da função e de manutenção dessa função. Da função mental e funcionalidade, tá? Aí, à medida que avança, vamos pensar ali numa fase leve, eu gosto numa fase leve de um Alzheimer, por exemplo, tá? Que é a mais comum. Aí a gente já tem um pouco de mudança. Por quê? A gente ainda tem um objetivo de melhora, apesar de uma doença neurodegenerativa em fase inicial, mas é como se a gente já quisesse começar a preparar, condicionar aquele paciente para o avanço da doença, para que ele funcione bem quando ele chegar numa fase moderada, por exemplo. Né? E aí a gente já começa a usar muito mais a estratégia compensatória, né? Muito mais o uso, por exemplo, de despertadores, lembrando compromissos, né? Lembrando sempre que a gente vai tentar que o paciente, a gente, o cuidador, a equipe cuidador, a gente vai tentar que o paciente faça o máximo que ele é capaz de fazer, né? Para que ele mantenha o máximo de autonomia, de funcionalidade e dando a menor ajuda possível, né? Ajuda só se de fato se ela for necessária, porque é muito comum a família, nessa fase da doença, super proteger, né? É aquele idoso que trabalhou muito, que tem que ficar quietinho, desde que eu faço, desde que eu resolvo, né? E aí, a primeira, nessa fase, se tira muito a autonomia do controle financeiro, da gestão de finanças, que é uma atividade instrumental que a gente usa muito, essa orientação no tempo, né? E aí, quando a gente tira essa responsabilidade dele tocar a financeira dele, e ele não trabalha mais, ele ou ela, a gente acaba tirando muito de função executiva, de orientação no tempo, né? E aí, pensa a quantidade de diminuição do uso dessa função mental. Né? Então, a gente precisa trazer isso de volta. Né? Você acelera o progresso da doença em vez com certeza. de... Você sabe que eu vivo muito isso na minha prática clínica, já aconteceu de uma colega querer interromper a dieta via oral do paciente porque ele estava em progressão da doença e ele iria ter um prejuízo na sua deglutição. E daí eu falei, mas não faz sentido nenhum, porque você uma vez... daí você está acelerando a disfagia dele. E já vi colegas também dizendo, não, agora cada vez mais ele tem que andar em cadeira de roda. Mas ele ainda anda, mas tem risco de queda. Mas não, essa é uma conversa para se ter com a fisioterapeuta especialista, né, com o médico aqui, com a família, para a gente entender que uma vez que ele vai para a cadeira de roda, vai avançar a progressão das suas dificuldades motoras. Isso. Então, é o mesmo raciocínio para É o mesmo. É o mesmo. É a gente manter função. A gente tem um princípio muito grande na neuroplasticidade, que é aquele use ou perca. Né? Eu uso muita analogia com os pacientes de... Você já quebrou o braço? Quando a gente engessa o braço e tira o gesso, o que é que acontece com o seu braço? Não está mais fino? Não está com menos mobilidade, com menos coordenação? É mais ou menos. Se você tem uma função mental ou uma habilidade até de fazer alguma atividade no seu dia a dia e você deixa de fazer, você vai perder essa habilidade. Então, a gente precisa usar e manter o que está bom, né? Então, essa orientação para a família, de manter esse funcionamento mental e de manter essa funcionalidade no dia a dia, desde que com segurança, obviamente, né? A gente faz as adequações, no seu exemplo, com dispositivos, né, auxiliares de marcha ou adaptações no ambiente para a gente reduzir o risco de queda, coloca até esse cuidador mais próximo, mas a gente mantém o paciente fazendo aquilo que ele consegue fazer. Né? Isso é extremamente importante nessas fases iniciais. Opa, caiu até o fone.
E aí, essa fase, a gente já começa a preparar um pouco, usa mais abordagens de compensação do que de recuperação, né? Tentando condicionar aí que o paciente mantenha a funcionalidade e mantenha o uso dessas funções mentais. Aí, nessa fase, a gente já começa a ajudar um pouco mais, tá? E adaptar, tirando aí. Ele faz a gestão financeira, no exemplo que eu citei, mas sob supervisão, junto com o filho ou a filha, sabe? Não tira e repassa para o filho. É como a família fosse ali uma retaguarda, tá? E aí a gente usa também o calendário, a repetição, os compromissos, aquela rotina que se repete, o horário do banho sempre no mesmo horário, né? A gente faz tudo sempre no mesmo horário, porque mais para frente, quando a doença avançar, ele vai estar condicionado de uma certa forma àquela rotina. A resistência para um banho ou as agitações serão menores, tá? A gente precisa mencionar também que nessa fase começa uma maior desorientação no espaço, né? O paciente começa a se perder, já não é seguro sair sozinho algumas vezes, né? Então, como é que está essa memória, como é que está essa orientação no espaço, até para a gente contraindicar, se for o caso, sair de forma independente na rua sozinha, né? Então, às vezes, é uma mudança que a gente encontra nas fases iniciais das doenças, assim, e que é de um sofrimento muito grande para os pacientes, né? Eu tenho um paciente, pode falar. Eu ia citar um exemplo. Claro, claro. Eu tenho um paciente que todo dia ele me pergunta quando é que ele vai voltar para a médica autorizar ele a sair sozinho novamente. É porque é uma perda é um sofrimento muito grande relacionado a isso, né? A desorientação no espaço. Pode falar, né? Uma coisa que eu vejo, que eu escuto muito dos familiares é, nesse momento onde os filhos percebem que vão precisar ajudar mais os pais, eles trazem muitas vezes os pais para morarem perto deles, e daí muda. Então, às vezes, eles moram na mesma casa há anos, e daí eles mudam de bairro, mudam de casa, então eles não sabem achar o banheiro à noite. Então, eu vejo tanto que quando eu escuto isso dos filhos antes dessa decisão, eu sempre falo que é importante eles conversarem a respeito, porque eu não sei se necessariamente essa vai ser uma boa decisão, né? Eu não sei se isso é abordado também, qual que é enfim, se isso é tratado também na TOR, né? Isso também é de um grande sofrimento para o paciente e para a família. Em geral, é importante que seja uma decisão tomada junto com a equipe, tendo a equipe como parceira da avaliação da condição. Na verdade, o terapeuta ocupacional ele faz muito isso, analisar se esse paciente ele tem condição de continuar vivendo sozinho de uma forma segura, né? Se é preferível que a gente monte uma estrutura de um cuidador ou de escalas de familiares que se revezam para estar com essa pessoa, ou se de fato a gente precisa fazer a mudança no domicílio. Se for um paciente que não tem a nosognosia, que tem consciência das suas dificuldades, grande parte não tem, né? É muito comum a nosognosia nessa clientela. Se ele tiver essa consciência, é importante que essa decisão seja paulatina e tendo ele centrado nessa tomada de decisão com a retaguarda da equipe, né? Caso ele não tenha, aí realmente a gente faz mais junto ao paciente, só que se for decidido que de fato a gente precisa fazer a mudança do domicílio por uma questão de segurança ou de viabilidade para essa família, nesse paciente que não tem insight da doença e da condição dele, a gente precisa preparar ele para essa mudança do ambiente, né? Então, a gente faz esse reconhecimento do ambiente várias e várias vezes. A gente faz, é muito comum, a gente apresenta a casa dentro da rotina, a gente apresenta a casa sempre que entra, sempre da mesma forma, e a gente atribui a gente reconhece objetos da família que ele reconhece como sendo dele, que tem que é valioso para ele, né? E nessa apresentação a gente lança a luz nesses objetos que ele reconhece como sendo a casa dele, bem como fotografias, enfim. Então a gente condiciona isso e essa rotina de reconhecimento do ambiente de forma repetitiva que a gente vai fazer também quando a mudança no domicílio acontecer.
tá? Então, em casos de mudança de domicílio, a gente usa muito a terapia de orientação para a realidade com esse foco de uma abordagem compensatória da orientação do espaço, de reconhecimento da casa, de reconhecimento dos objetos, né? É uma estratégia, inclusive, um adendo, que a gente usa muito nas fases mais avançadas na síndrome do pôr do sol, por exemplo, né? Quando dá o final do dia, que o paciente começa a agitar, se sentir ameaçado, querer voltar para casa, mas normalmente é a casa da infância, a gente usa muito essa estratégia de sair para dar uma volta, vai comprar pão, né, se fosse o hábito do paciente, ou vai fazer uma caminhada, se for o hábito. Ele sai de casa e quando o cuidador familiar volta com ele para casa, já volta apresentando, fazendo a apresentação da casa, fazendo o reconhecimento dos objetos que atribui como sendo do domicílio dele, né? Então é uma estratégia que a gente usa muito. E aí muda, né, Nath? Numa fase mais inicial, um paciente que ainda trabalha, ele precisa, de repente, de ajuda de um Google Maps, né? Ou de um rastreamento ali, de um caminho que ele consegue chegar. A gente usa uma abordagem compensatória, mas é outro tom, né? É no tom de manter essa funcionalidade. Aqui na fase mais moderada, avançada, é no tom da gente prevenir agravo, prevenir complicação, prevenir alteração de comportamento, estado confusional. A gente faz muito, todos os dias, na verdade. Cuidado todo dia. Isso faz parte dentro da rotina dos cuidados, da gestão de cuidados ao idoso com demência que tem alteração de comportamento em fase moderada avançada, né? Perfeito. Eu acho que aqui pensando na conclusão da live, que vão dar os 40 minutos, eu queria que você desse, assim, das estratégias que você mais gosta, dos casos de pacientes com demências, quais você poderia citar 4, 5 estratégias, assim, de forma breve, para a gente ter Acho que eu uso mais. Um um gostinho. saborzinho. Ai, gente, eu uso tanta coisa. Olha, a reabilitação neuropsicológica sempre. A abordagem é reabilitação neuropsicológica holística, né? Eu fui aluna de Abrisqueta Gomes, né? Então eu aprendi no início, bebendo da fonte da neuropsicologia cognitivista, do treino cognitivo, e depois eu migrei por completo para a holística e para a interprofissionalidade, né? Até por atuar num hospital escola, não tem como a gente atuar de forma diferente, numa residência multi, né? Então tem que ser interprofissional. Então, eu acho que a holística e a abordagem centrada no cliente como um todo, né? Dentro das abordagens psicossociais, das estratégias, eu uso muito terapia de validação, eu uso muito aprendizagem sem erro, eu uso muito estratégias óbvias, né? Eu uso muito tecnologia assistiva, perpassa a minha atuação por completo. Que mais, meu Deus? Já estou pensando numa fase mais avançada, né? Terapia de reminiscência. Use bastante. Eles amam. E eu uso treino espaçado também, redução de pistas, muito assim. Mas eu uso quando eu quero um objetivo específico de melhora daquela funcionalidade. Eu meio que não uso a torto e a direito sempre, não. Então, eu quero treinar uma habilidade para conseguir aquela função, aí eu uso aqui repetição espaçada, redução de pistas. A gente usa um treino cognitivo mais específico. Pensando nas fases mais avançadas, né? Moderada para avançada. E você, Mônica? Fiquei curiosa. Troca uma figurinha comigo. Tu também usa? Todas Quais as são as que você mais usa? Todas as que eu mais uso. Eu adoro reminiscência também. Eu trabalho muito também focado na linguagem, né? Então, a reminiscência traz muita coisa de linguagem. Então, também gosto muito do espaçamento de pistas, né? Pensando também nome de família, né? Nome de familiar, nome do cuidador, Reconhecimento de nome fases. do grupo, né? Às vezes trabalhando em grupo, As dicas espaçamento. semânticas eu uso demais também. Muito. Muita O tempo dica todo. semântica.
Muita Muito. E eu psicoeducação dos familiares o muita tempo todo, assim. psicoeducação, Para os próprios idosos na fase inicial, né, nas fases iniciais, mas muito com os familiares, muito. muita adaptação Manejo de do estresse do ambiente cuidador, também, sobrecarga. adaptação do ambiente, então a partir das queixas dos pacientes, o paciente que se queixa que esquece de levar bolsa, que esquece de levar óculos, documento, então adaptar o ambiente para que fique mais fácil para ele encontrar ali os Compensatório, objetos que isso. precisa na saída. Exatamente. E a gente usa muito essa redução de oferta, né? Porque quando a gente pensa em adaptação do ambiente, a gente pensa muito numa fase mais avançada. Mas a gente faz muita adaptação do ambiente em fases iniciais, quando o paciente é ainda independente. Exemplo, redução de opções de oferta. A gente tem ali 20 opções de escolha. O paciente não tem uma função executiva muito preservada para lidar assim, com tamanha variedade de oferta. Então, a gente acaba reduzindo. Um exemplo, assim, o paciente se atrasa, eu tenho uma paciente que se atrasa toda a sessão, gente. Ela tem uma dificuldade de gestão do tempo incrível. E aí, o que é que acontece? A gente começa a reduzir. Ela demorava muito organizando o quarto dela antes de sair. Ou demorando na escolha da roupa, nesse e colocando em lugares um pouco mais altos, eu só falo no guarda-roupa, né? E deixando mais acessível e com menor quantidade de oferta ainda numa fase inicial. Numa fase mais avançada, aí já vem etiquetas, pistas visuais, né? O cuidador ofertando 2 ou 3 opções. A gente vai adaptando, mas eu uso muito a adaptação do ambiente também. A gente vai ter um mini curso de reabilitação neuropsicológica no Maravilhoso. Integra também, que vai Com ser você, né? belíssimo. Maravilhosa. Ai, Então eu como eu convido queria estar. vocês. Queria Ai, muito. vem, vem. Queria muito estar junto com vocês. Um aviãozinho. Mas no Só dois. próximo, com Um aviãozinho. certeza estarei lá. O evento é imperdível, minha gente. É de uma iniciativa tão importante para a neuropsicologia, assim, a gente conseguir envolver mais gente na reabilitação. A grande maioria dos profissionais estão na avaliação e estão no privado. Né? A gente não tem residências em neuropsicologia, que é meu grande desejo, assim. A gente precisa povoar mais o SUS, né? E povoar mais a reabilitação. É muito importante esse congresso. Feliz É uma demais de ter área contribuído um pouquinho. carente, né? A Nathalie disse isso ontem, a Domitila e a Denise também, na live que a gente fez Eu sobre altas peguei, habilidades. maravilhosas. Né? E que é a dificuldade de encaminhar os pacientes para quem reabilita. Então, fica aí um convite para a gente conhecer mais a área e também a importância de quem avalia conhecer mais sobre a reabilitação, até para fazer boas avaliações, boas sugestões, né? Encaminhamento. Inclusive na interface com os médicos, né? A gente não pode ficar só na equipe de educação e reabilitação. Assim, a gente tem que ir chegar junto à equipe médica para que eles conheçam também estratégias ou se atualizem. Eu participo do grupo de pesquisa, né, de cognição e comportamento lá do Hospital das Clínicas. Eu tenho a sorte de ter uma rede de neurologistas, psiquiatras, geriatras muito boa e eles são depois. E eu não sei se culturalmente caminha saber daquela reabilitação, a importância daquilo ser feito, o paciente e a família têm um engajamento muito maior junto à equipe. Então, é muito importante que a gente consiga chegar também aos médicos para orientar, né? E a sociedade como toda, nossa obrigação, né? Essa live é, inclusive, uma forma de levar conhecimento para outros profissionais, mas também para outros familiares, para outra equipe, né? Para a pessoa que cuida lá na ponta, né? Então, é muito importante essa interface entre os diferentes saberes, os diferentes papéis dentro, né, dessa rede de cuidado. Perfeito. Muito então, obrigada. Convido vocês, agradeço novamente nossos patrocinadores, Vetor, Junte e Inclua, com K. Peço para vocês segui-los no Instagram e valorizar os nossos incentivadores desse evento tão maravilhoso.
O link de inscrição tá na bio. Quem quiser um descontinho, manda pra gente uma mensagem que nós temos um cupom para quem participou da live. E um beijo, obrigada, Tati. Foi Ai, maravilhoso. Mônica, Nath, é sempre um prazer tão grande estar com vocês. Nos vemos em breve, espero. Muitíssimo obrigada. É sempre muito bom estar com vocês. Nos vemos em breve. Obrigada, Nath. Obrigada, amor.